Uma reflexão sobre como Paulo aprendeu o Evangelho de Deus. Algumas pessoas dizem que Paulo aprendeu o Evangelho de Deus não por homens, mas foi por revelação de Deus. E a justificativa que alguns usam se encontra em Gálatas 1, verso 11. Diz o seguinte: Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Baseado nesses dois versos, muitas pessoas dizem que Paulo não aprendeu o Evangelho de Deus por homem algum, nem por carne, nem por sangue, mas sim por revelação de Deus. E baseado em outro texto, como justificativa, eles dizem o seguinte: 2 Coríntios capítulo 12. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que não é lícito falar ao homem. Ou seja, baseado nesses dois versos, as pessoas dizem que Paulo aprendeu o Evangelho por revelação, e está escrito, e que Paulo, ao subir ao terceiro céu, ou seja, no paraíso de Deus, lá ele ouviu o Evangelho de Deus, e assim ele aprendeu o Evangelho e não precisou estudar muito, bastou ele praticar só o que ele recebeu por revelação. Mas quais são os erros dessa interpretação? Primeiro o seguinte: Paulo diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, que as palavras que ele ouviu no céu não é lícito falar ao homem. E o Evangelho que ele aprendeu por revelação de Jesus é para falar para o homem. Ou seja, aí você já encontra o primeiro erro de tais interpretações, que Paulo aprendeu por revelação. E como Paulo fala muito de mistérios, né? Eis que vos digo mistério, muitas pessoas dizem que Paulo nem entendia o que ele estava falando, pois era mistério. Isso não é certo, não é verdade. E outra, Paulo, ele mostra, pelo menos em duas epístolas, de que maneira ele aprendeu o Evangelho por revelação. Porque foi por revelação, não foi homem que ensinou para ele. Foi por revelação, mas de que maneira veio essa revelação? Aí que está o interessante. Aí que é preciso saber essas coisas para você passar a abrir um entendimento sobre alguns pontos das epístolas de Paulo e passar a compreender mais as coisas que ele fala. Veja bem o que Paulo fala no final da epístola de Romanos, nos dois últimos versos. Eu vou ler os dois últimos versos, vou fazer uma leitura sem pausa e depois eu vou falar rapidamente sobre esses dois versos. Romanos 16, verso 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência por fé. Ao único Deus sábio seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Fazendo uma leitura rápida desse texto, parece que não tem nada a ver, nada de interessante e nada a ver com os dois versos que eu li anteriormente. Mas veja bem, verso 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, ou seja, Deus sabia de tudo, estava oculto com ele. Verso 26, mas que se manifestou agora, ou seja, tudo o que estava oculto com Deus, todas as suas revelações, os seus mistérios, se manifestou agora. Como? E se notificou pelas Escrituras dos profetas. Olha como Paulo recebeu a revelação. Pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno. Quer dizer que tudo que se manifestou para os santos, primeiramente para ele, as grandes revelações, e depois dele, através do Espírito, para a igreja, tudo que se manifestou foi pelas Escrituras dos profetas. Revelada pelo Espírito Santo, sim, mas é o Espírito que fala nas Escrituras. Então foi pelas Escrituras dos profetas e segundo o mandamento do Deus eterno.
ou seja, que tudo o que se manifestou é conforme o mandamento de Deus e que era mandamento de Deus que todos os seus mistérios que estavam ocultos com ele se manifestasse pelas palavras dos profetas, não subindo ao terceiro céu e ouvindo o Evangelho. E diz aqui o seguinte: a todas as nações para a obediência da fé. Ou seja, que tudo que estava oculto com Deus se manifestou para que as nações, através das palavras dos profetas, recebessem a revelação de Deus para a obediência, por fé, conforme o mandamento de Deus. E aí ele finaliza a sua epístola. Então aqui Paulo já começa a demonstrar de que maneira ele recebeu a revelação. Não foi aprendendo com alguém, não foi com Gamaliel, mas foi quando ele estudava as Escrituras, as palavras dos profetas, porque não tinha Novo Testamento. E Deus ele tem uma característica incrível. Ele, quando está denunciando o pecado de Israel ou coisa semelhante, ele coloca certas palavras, certas frases-chave que têm a ver com o início, com o livro da lei. Então, algumas coisas que estão ocultas no livro da lei são reveladas por algumas palavras que saem da boca dos profetas, pelo Espírito Santo. Então, Paulo vai comparando uma coisa com a outra, um texto com o outro, e aí vai recebendo a revelação de Deus. É isso exatamente o que ele fala em 1 Coríntios, capítulo 6. Agora, qual é o objetivo de se aprender isso? De se saber essas coisas? De não ficar pensando que Paulo recebeu o Evangelho por revelação, que não precisou estudar muito a Escritura, que basta praticar somente. E aí a pessoa fica tranquila, né? Com o tanto de profeta que a gente tem para estudar, a pessoa lê alguns textos e fica tranquila, como se muitas coisas fossem mistério e que só foi revelado para Paulo. É um engano. Isso é um atraso para a nossa vida espiritual. Tudo isso que eu acabei de falar se repete mais uma vez em 1 Coríntios capítulo 6. Se você quiser saber mais um pouquinho sobre isso, clique no link e no outro vídeo eu vou falar rapidamente sobre esse outro verso e aí você pode fazer a soma desse vídeo com o outro e fazer uma análise do que eu estou falando. E você vai entender que Paulo, muitas das coisas que Paulo aprendeu foi estudando as Escrituras profundamente. Não foi alguém que ensinou para ele, mas foi estudando as Escrituras. E Paulo não falou tudo o que tinha que falar. Paulo, em muitos dos seus ensinos, ele cita alguns versos dos profetas como síntese de um grande assunto, que você vai ter que voltar no livro da lei ou nos profetas e buscar o contexto os contextos dos textos que Paulo citou. E assim você vai entender a grande revelação que tinha na mente de Paulo pelo Espírito. Porque o mesmo Espírito que ele tinha, nós temos. A mesma Escritura que ele tinha, nós temos. Porém, como Paulo diz em algumas epístolas, ele escreveu resumidamente, em síntese. Pedro também fala isso, que ele escreveu resumidamente. Ou seja, o Espírito Santo inspirou a eles a colocar em versos algumas palavras, as quais nós iríamos ler, e se nós buscássemos os seus contextos nas Escrituras dos profetas, nós iríamos comparar as coisas espirituais com coisas espirituais e receber a revelação completa que estava numa síntese de um assunto. Então dá uma clicada aí no próximo link, se você tiver tempo agora, ou pode deixar para depois, e aí você faz uma análise. Nesse outro vídeo eu vou dar uma breve comentada sobre 2 versos, um de Paulo e outro de Pedro, relacionado com esse assunto. Deus abençoe.